dispõe 10% do estádio de gratuidade para idosos, deficientes, Você sabe quantas vezes? de 2, né? 12. O Flamengo, voltando ao jogo, a cold call, voltando ali, o Flamengo perdeu 10 partidas esse ano. 10 partidas. Sim. Em casa, ele perdeu uma vez só por 2 gols de diferença. Para quem? Foi pro Fluminense, 2-0 no Campeonato do Carioca, do Rio de Janeiro. Só. Isso aí no máximo levava para Só. Isso aí levava... Flamengo incrível. Na fase ruim. Na fase ruim. Aí, ó, Campeonato olha a temporada Carioca. aí. Foram 3 derrotas por 2 gols de diferença na temporada inteira. O que eu tô levando em consideração é o seguinte. Fator campo. Em casa, que é o cenário de hoje... Só um jogo. Sim, mas na temporada como um todo foram 3 mesmo coisa. fora. É pouca coisa. 3-1 pro Internacional, na estreia do Dorival. Atlético Mineiro final e ali estreia de um técnico que não te dá treino. Exatamente. Então, aí em contrapartida, o São Paulo, nós temos São Paulo também, uma telinha de São Paulo, de quantas vezes ele jogou? Quantas vezes fez mais de 2 gols? Mais 2 gols, nós temos uma telinha? Chita, verde... Você tem na cabeça que eu sei, você tem na cabeça. Não, eu tenho aqui, eu levantei hoje de manhã, levantei hoje, era 10-7, só pra fazer isso, entendeu? Duvido. Hã? Duvido. Claro que não. Verdade. Eu olhei, era 6h50 no relógio. É verdade. Você foi ao banheiro e voltou pra dormir. Aí mais 10h30 você acordou de novo. A chance de você acordar antes das 10 é 0. 10 para as 7 da manhã hoje estava 15 graus. É 0. Olha, é o seguinte, o São Paulo, fora de casa, por 2 gols de diferença, nessa temporada, tô levando em consideração o fator campo, fora de casa. Tá. Ele fez 3 jogos na Sul-Americana. 4-2 na Católica, no Chile. 2-0 no Wilstermann, na Bolívia. E 2-0 no Everton, também no Chile. Todos pela 3 Sul-Americana. times insignificantes, perto do Flamengo. No Paulista, ele fez 2 partidas com 3-0. E fora, né? No Mirassol, no interior de São Paulo. E no Santos, na Vila Belmiro. Peixão? O Santos é a mãe, né? O São Paulo tava com um negocinho verde assim no caminho, aí os caras viram, o quê? Tromaram em 3. Bom, então foi essa, a história é essa. Quer dizer, não é um time que tem um histórico de fazer tantos gols. E outra coisa, o comportamento do São Paulo fora de casa é um comportamento ruim. No Campeonato Brasileiro só tem uma vitória fora de casa, que foi contra o Atlético Goianiense. Mais nenhuma. O São Paulo não consegue... Lembrando o Zé aqui de novo. A discussão vai além disso, hein? Vai lá, Rafa, vai lá. A discussão vai muito além disso, Sormani. Ela não vai em cima do São Paulo fazer 2 gols ou o Flamengo tomar 2 gols. Ganhar o jogo. A discussão, para mim, é o Flamengo não fazer gol. O Flamengo passou a última vez em branco no jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil aqui no Maracanã, aquele 0-0, que o Filipão montou um time com 3 zagueiros, 3 volantes e 2 meias, sem atacante, segurou 0-0 e comemorou. Chegou em Curitiba, foi eliminado. Foi a última vez que o Flamengo passou em branco, tem 40 e poucos dias. Isso. O São Paulo não pode difícil o Flamengo não fazer pelo menos um gol jogando no Maracanã. Então, assim, um gol é quase certo que o Flamengo faz. São 13 jogos depois desse 0-0 com o Furacão. O Flamengo marcou em todos os 3. Só para lembrar, Zé, o Atlético fez algo que era que ele podia fazer aquilo, porque ele tinha um retorno em Curitiba. O São Paulo não pode estacionar o ônibus lá hoje. E mesmo assim, o Flamengo criou... Teve gente que tirou uma bola em cima. O Kelvin bola na trave. Em cima da linha, bola na trave. Aquele jogo foi muito mais do que o Flamengo não fez do que o Furacão defendeu só. Sim, é isso. Não fez em efetividade, porque criou muito e não conseguiu concluir. Colocar a bola no barbante. Agora, o futebol, ele é muito traiçoeiro, né? A gente sabe muito bem disso, né? Por tudo e por todos esses elementos, o Flamengo é um time que faz gol todo jogo. São Paulo é um time que não ganha fora de casa e tem dificuldade para fazer gol fora de casa. Vem numa sequência aí maravilhosa de jogos, 13 jogos sem perder. Então, por tudo isso, eu optei por um resultado, 4-1 para o Flamengo. Agora, pode acontecer uma surpresa? Pode, é o São Paulo, gente, é o São Paulo. Mas eu não acredito, sinceramente. Vamos saber o que pensam os treinadores? Solta pra gente, por favor, pra gente continuar. A gente já sabe o que pensa o Sormani, né? O Sormani hoje ele tá impossível. Senhora. Segura o homem! Dorival e Ceni, pra gente continuar aqui o debate. Claro que você fala. Mesmo tendo um resultado como esse favorável, futebol ele prega peças. Do outro lado tem uma equipe muito bem preparada, treinada e com qualidades. A equipe que é finalista do Campeonato Sul-Americano. Então não é por um acaso que está na situação em que está. Teremos um grande jogo, podem ter certeza disso. Isso aí serve de alerta para a nossa equipe, para que não cheguemos num momento como esse, em desigualdade de condições. Por isso que vai a campo a melhor equipe possível. Caso tenhamos algum problema com algum dos jogadores, eu não hesitarei em mudar, porque eu quero uma equipe inteira em campo
para poder jogar um jogo de alto nível, que vai com certeza ter um nível de exigência muito alto. Talvez a equipe que apresente o melhor futebol no Brasil hoje. Eu acho que fizemos um bom jogo contra eles aqui. O resultado não foi compatível com o que foi o jogo. Agora, é difícil lá? Claro que é muito difícil. É muito difícil. Mas não está escrito que é impossível. E se não está escrito que é impossível, nós temos que ir lá para conferir. E nós vamos lá para fazer o nosso melhor com o melhor time que nós temos. Tá aí, ó. O Rogério motivando. Ele tá demais. Ele vai chamar até o Axel aqui aqui pro programa durante a hoje. entrevista coletiva, entrevista que a gente está colocando no ar, com o Axel, que é o nosso São Paulino aqui do estúdio, representante dos tricolores. Não, ele falou que vai ser 2-0 e que o São Paulo passa nos pênaltis aqui. Ele disse. O Facincani, o torcedor, tá aí o Axel para provar, ele tá pensando que dá. Você acha que se o São Paulo sair de forma digna, né, mostrando um bom futebol, de repente construindo ali um placar com um gol pelo menos, o troféu dignidade vale hoje? A mobilização do São Paulo está na Copa Sul-Americana, entendeu? O torcedor do São Paulo, por mais que seja eliminado hoje, ele está com foco completamente no dia 1º, que é onde o São Paulo tem uma chance real de ser campeão. O que aconteceu no Morumbi já condicionou muito do que vai ser o desenho desse jogo. Um São Paulo que, claro, vai entrar com a responsabilidade, até porque o Rogério é um cara workaholic e extremamente competitivo, não vai querer entrar em campo para entregar resultado, para ir a passeio ao Rio de Janeiro, muito pelo contrário. Mas a realidade é de que a performance do São Paulo e a capacidade no máximo que esse São Paulo hoje pode jogar em termos de futebol é insuficiente, na minha visão, para ganhar do Flamengo no Maracanã. Pode acontecer? Pode. Acho pouquíssimo provável. 1-0 seria mais suscetível. 2-0 é complicado, que é o que a gente fala. O Flamengo é um time que dificilmente deixa de fazer gol em casa. É uma equipe hoje muito mais sólida. É um time que, em enfrentamentos de alta rotação, deu respostas nessa temporada ao torcedor. Vide Libertadores, vide na própria Copa do Brasil. Então, nesse período do segundo semestre para cá, do Flamengo acertado, esse Flamengo é muito letal e ele elevou a performance dele diante de adversários que o desafiaram nessa mesma linha de conduta. E ele mostrou mais repertório do que essas equipes. Então, o que o Flamengo trouxe de futebol e está apresentando nesse momento em relação ao São Paulo, me faz crer que o Flamengo vencerá o confronto, vai à final. Placar. Creio que Calma, jovem. Depois a gente fala o placar. Vai bom. Me faz crer quanto? O Flamengo vence o confronto e o São Paulo encerra a participação de cabeça erguida na Copa do Brasil, mas que, ao mesmo tempo, tem todo o esforço dele focado, onde eu vejo ele com muito mais possibilidade de ser campeão na Sul-Americana. É isso. Ô, Rafa, deixa eu voltar lá no Rio para conversar com o Rafa mais um pouquinho. E se o Sormani não quer falar mais um pouquinho? Vê se o Sormani não quer dar uma palhinha. Olha quem tá falando, o Roto falando rasgado. O cara que mais fala na mesa. Isso aqui tá maravilhoso, Rafael. Quero saber quando é que você vem pra bancada. Dito tudo isso, né? A superioridade do Flamengo é sabida, a capacidade que o Flamengo tem de marcar gols nos últimos jogos também é um peso. Se for eliminado, não acho que vai acontecer, mas se for eliminado, é vexame? 90-10 para o Flamengo hoje à noite. Não, mas vexame... Acho que vexame não cabe porque é uma expressão que talvez seja muito mais adaptada a partidas contra adversários notadamente muito inferiores. Vexames foram contra a América do México e Santo André. Ali foram 2 vexames da história do Flamengo em pleno Maracanã. Eu acho que aí você pode aplicar esse termo. Fora isso, Rafael, hoje, 2-0, por exemplo, seria difícil, por favor, você nos ouve? Você magoou a apresentadora, lembrando não falar mais de América do México e Santo André, que ela pediu. Precisaria lembrar, porque ela levantou a bola para mim. Sei que é o seu compromisso com a informação, mas a Dani, ela... Correto, não cai na questão de gatilhos, traumas, então a gente pede que você respeite. Vou usar aqui um termo que ela vai me chamar a atenção depois, do privado. Vou usar um termo que ela não vai gostar. É a aplicabilidade de vocabulário correta. Aplicabilidade. Para hoje não dá. Pelo amor de Deus. Anotou? O quê? Não tem espaço no papel. Segue, Rafael, segue. Escrever em português isso aí. Não, é isso. Eu acho que hoje, se for eliminado pelo São Paulo, perdeu por 2-0, por 3-1, não é vexame. É um resultado inesperado. Está fora do contexto. Mas é viável, é possível. Existe um troço chamado empoderável da bola. O Sormani
Sormani citou vários itens aí, o Facicani também. Acho que todos vamos concordar que o Flamengo construiu uma grande vantagem no jogo de ida. Mas, como diz o Mário Marra, é bom lembrar que no jogo de ida o São Paulo fez uma ótima partida em termos de construção. Então, o Rogério tem 2 elementos para poder se basear para o jogo de hoje. Primeiro, o comportamento do time lá. No lugar do Rogério, teria mostrado lá um compacto para os jogadores, com os melhores momentos e tal. Acho que isso ajuda a motivar o time. E o segundo ponto é a maneira como o São Paulo jogou o último mata-mata que venceu contra o Atlético Goianiense. Futebol mais direto, futebol de mais incisão, de muito cruzamento, bola na área. Hoje vai ser isso. Marcação alta, causar desconforto ao Flamengo o máximo possível na saída de bola e jogar a bola na área em cima do Santos e dos zagueiros. De repente, espirra uma bola antes dos 15 e faz 1-0, muda a tônica do jogo. Sabe por quê? Vocês conhecem bem isso aqui, Maracanã. Se o São Paulo fizer 1-0 hoje, a torcida do Flamengo vai começar a pressionar a reação do time e ela que vai estar presente no número esmagador, isso pode ter um efeito reverso. Mas o que acontece com quem vai pra cima do Flamengo de peito aberto no Maracanã? Toma goleada. É muito mas não é a única opção do Ceni hoje? Não, se ele não ficar na acho. retranca, Não, ele pode jogar. Não, ele pode tentar contra-ataque. Ele tá ganhando contra-ataque. É a maior, é a melhor opção. Foi o que o Rafa falou. Se a torcida ficar. Como é que fala? Esqueci. Buzinando. Não, mas tem uma palavra. Pressionando? Incomodada, vamos dizer, com a performance do time em campo. O São Paulo atrás defendendo faz 1-0. Ao invés de ajudar, você não vai ver mais aquela mãozinha pra cima assim, começar xingando, bababá. O São Paulo continua atrás e pode explorar o contra-ataque. Eu acho que eu só vejo esse cenário. Contra-ataque. Eu acho pouco pra quem precisa tirar 2 gols de diferença. Mas se o discurso do Dorival, desde a semana passada, é que nem o confronto que você goleia na Argentina está resolvido, muito menos do de São Paulo, isso vem sido repetido no Flamengo, porque o que nos leva a crer que o Flamengo vai se fechar lá atrás? Não vai fechar. Então, é por isso que seria o mundo ideal. Eu preciso fazer 2 gols, então eu vou abafar, vou sufocar, tento um gol no início, tento causar um desconforto no ambiente do Maracanã. Mas é muito difícil pensar isso, porque o São Paulo, quando ele entra, é o desenho do mata-mata, né? É uma semana de Copa do Brasil, 2 semanas de mata-mata de Conmebol e outra semana de Copa do Brasil. Uma coisa é nesse primeiro mata-mata, nessa primeira janela, você acreditar, tentar fazer valer o seu mando de campo, você vai para cima, você não sabe como é que está condicionada ali sua situação na Sul-Americana. Isso está posto. Era um tipo de comportamento em casa. O tipo de comportamento agora é outro. O Rogério já falou, é muito difícil, mas eu vou lá para conferir. Ele usou esse termo. Sim. Eu vou lá para conferir. Ou seja, a confiança não chega a estar batendo no teto. São Paulo. Ele já resolveu a sua vaga para uma final de Sul-Americana. Ele vem para mostrar a dignidade gigante que tem. Mas eu não consigo ver essa coisa. Vamos sair desesperado que eu preciso fazer o resultado. Não é desesperado, é com organização. Mas eu entendo que se o Rogério... Mas a organização de início para colocar o time dele para propor o jogo e jogar para frente, ele não vai ter chance nenhuma de tirar os 2 gols de diferença. Não, ele pode jogar no contra-ataque. Ele tem. Eu acho que ele pode... O problema... fecha, ele abre o corredor, o time de Copas abre as desculpas, o time de Copas volta a campo. É um time que dá corredor, é um time que no jogo de ida o São Paulo foi melhor quando o Flamengo vacilou ali pelo corredor, tanto que no segundo tempo tem que trazer um Gabriel até para recompor por ali, entendeu? No segundo tempo tem que fechar o lateral direito, porque o São Paulo... Então, assim, hoje, você imagina que o Flamengo vai dar o seu lado direito da defesa, esquerdo do ataque ao São Paulo? Eu não imagino. Não. Quem costuma dar isso ali para o São Paulo se complica. Você imagina o Flamengo, bloco baixo, adversário no cangote, eu não imagino. Não, o Flamengo vai manter as características. Então eu vejo muito... Eu não sei. Eu entendo tudo que o Rafael falou e, de fato, é a melhor estratégia. Mas eu não sei se o São Paulo consegue direcionar a história do jogo no início. Eu acho que quem vai direcionar a história do jogo é o Flamengo. É o Flamengo. Mas eu acho que isso será natural até pelo lugar onde o Flamengo vai jogar. Sim, que é o Maracanã. muito por isso, Zé, eu acho. O que eu acho muito, e o que pode condicionar muito quando nós estamos falando no fator campo, é o seguinte, existem times que são frios, gelados. Eles entram no Maracanã contra o Flamengo com 70 mil, eles jogam da mesma forma. Mas esse São Paulo não é assim. Então, esse é o ponto que eu ia chegar. Se o São Paulo tivesse um time com a maturidade, por exemplo, o São Paulo de 2005, 2006, 2007, entraria hoje para jogar de igual para igual contra o Flamengo. Sim. Sim, mas é um outro... Entendeu? Não, mas eu estou dizendo, em relação à força, em relação à personalidade dos jogadores, entendeu? Sim. Esse é o grande problema quando nós falamos fator campo, muitas vezes influencia no resultado. Porque os caras que entram em campo, eles sentem um pouco. O time do São Paulo, quantas vitórias fora de casa?
nós falamos aqui que um dos grandes problemas do São Paulo no ano é a oscilação justamente dessa equipe, que consegue fazer jogos excelentes, jogos propondo jogo, criando várias situações, ganhando com uma certa tranquilidade, e no jogo seguinte não consegue jogar nada. Ou até mesmo dentro de 90 minutos ele oscila, joga bem 15 minutos, depois desaparece. E isso nos faz crer que o Flamengo hoje vai ter esse controle. Primeiro por ser o Flamengo, segundo por essas questões do São Paulo. Então é uma situação bem complicada. A estratégia do Rogério qual seria? Eu vou jogar igual eu joguei no Morumbi, pressionando o Flamengo, tentando jogar, povoar o meio campo para criar superioridade numérica, um 3 contra 2, como eu fiz no Morumbi. Mas eu preciso ganhar. Será que eu vou conseguir jogar 90 minutos nisso, dessa forma? Os times, eu vou falar uma coisa que eu sofria, não sei agora, meus jogadores, se puderem me ajudar, por favor, que venham a público aí, falem quem está nos assistindo. Eu sofria demais quando jogava contra os times cariocas no Rio. Demais, porque o time carioca tinha uma característica. Os times paulistas entravam e queriam ganhar o jogo logo no começo do jogo. Às vezes virava o jogo no Maracanã 2-1, 2-0 pra gente. Acabava o jogo 5-2. Teve um jogo contra o Flamengo que no primeiro tempo nós estávamos ganhando de 2-0. Porque o Flamengo ele está acostumado com aquele... É o clima, é tudo. É calor no Rio. Então você sabe que você tem que se dosar, porque vai chegar um determinado momento que a tua autonomia ela acaba. Né? Então você acostuma o seu corpo e a sua fisiologia, vamos dizer assim, a se comportar de uma determinada forma. O time carioca lida melhor. O time carioca é isso. Por quê? Porque ele joga 90 minutos com o mesmo ritmo. Né? O ritmo às vezes pausado, toca a bola de um lado para o outro, toca a bola de um lado para o outro. Não todos, mas estou dizendo, na grande maioria. Quem sabe tocar, né? Quem sabe tocar, não todos, mas na grande maioria. Então o que acontece? Isso é uma arma que os times cariocas têm, que é difícil de você encontrar um meio termo, porque assim, que nem o Flamengo, o São Paulo pode entrar agora no primeiro tempo, 45 minutos, pressionar, mas ele vai ter condições de segurar isso durante os outros 45 minutos? Não. A autonomia do São Paulo, como será? Você tem que administrar isso. Você não pode dar tudo em 15 minutos contra o Flamengo, porque se você morrer em meia hora, o Flamengo vai te atropelar, porque ele vai jogar da mesma forma o tempo todo. E tem uma coisa que o Facincani fala sempre, que é do desespero do São Paulo quando tem adversidade, né? Hoje tem adversidade construída lá atrás, mas se toma um gol hoje no começo do jogo e isso entra em campo, aí é muito prejudicial, né, Facinca? Total. E outra coisa, qual é também o grande calcanhar de Aquiles do Rogério com o São Paulo? O lado físico. São Paulo é um time que está jogando no seu limite e além desse limite, tanto é que o elenco está sendo dosado jogo a jogo e a gente tem falado aqui nos programas que o Rogério escala com o que tem, não com o que ele quer. Se o Rogério escala com o que tem, se fisicamente o São Paulo está num limite além daquilo que ele pode e ele hoje precisa estar em campo com uma desvantagem de 2-0 para correr além desse limite, essa questão física, para mim, não me passa confiança também de que o São Paulo vence o jogo.